Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Bom dia para o senhor. Ele já foi presidente, ele já deu sinal pra gente aqui, eu vou corrigir essa informação que a gente deu até de maneira errada. Já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, inclusive, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Tá correto, no mandato passado eu presidi por 2 vezes a Comissão de Direitos Humanos, né? E agora nesse mandato eu tô como segundo vice-presidente na Assembleia lá, ajudando o nosso presidente Agostinho Patrus. Pois é, deputado, vamos falar das eleições do ano que vem? Muito já se fala aí nos nomes possíveis para a candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, com uma possível tentativa de reeleição aí do prefeito Alexandre Calil. E o PT que está buscando algumas alianças, talvez, para poder gerar um nome, né? Para poder ir de frente ao Calil. Qual é o nome do PT? Já tem? Não, o PT ainda não tem um nome definido. Claro que você tem algumas pessoas que são lembradas. Por exemplo, o deputado federal Reginaldo Lopes foi candidato a prefeito pelo PT nas últimas eleições, teve um bom desempenho, né, na nossa avaliação, e é um nome que é lembrado, inclusive, algumas pesquisas que têm sido feitas. Deputado estadual André Quintão, né, nosso companheiro na Assembleia, pela trajetória que tem na cidade de Belo Horizonte, foi vereador, foi secretário de Assistência Social, também é um nome que já tem sido lembrado dentro do partido. Importante destacar que nenhum dos dois colocou o nome, mas as pessoas, as lideranças do PT têm apontado, né, esses dois companheiros. Outros poderão surgir, o PT vai ter um calendário de definição da tática eleitoral que passa tanto pela indicação de um nome ou até mesmo alguma composição ou alianças, mas penso que pelo tamanho, pela importância que o PT tem em Belo Horizonte, pelo legado, quando governou com Célio de Castro, quando governou com Patrus, quando governou com Pimentel, o partido tem toda a condição de disputar as eleições no ano que vem com chances de vitória. Pois é, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ela falou justamente até no nome do ex-governador Fernando Pimentel, que inclusive até foi procurado, disse que não pretende, mas o senhor acha que seria viável, que seria uma boa possibilidade, até pelo legado que o senhor acabou de falar do próprio Pimentel como prefeito de Belo Horizonte? Acho que sim, a memória que o povo tem do governador Pimentel enquanto prefeito de Belo Horizonte, ela é muito positiva. Terminou o mandato com uma avaliação altíssima, né? Foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Então eu vejo que é claro que a lembrança do nome do ex-governador e do ex-prefeito Fernando Pimentel, ela é natural. Mas eu penso que como o governador acabou de sair de um processo eleitoral, né? Que infelizmente não obtivemos o êxito que se esperava e terminou agora o mandato como governador, não creio que ele esteja disponível para disputar uma eleição neste momento. Então eu acho que nós vamos focar em outras alternativas de nome. Em relação ao governo de Minas, qual a avaliação que o senhor faz até aqui das ações do governador Romeu Zema? O governador Romeu Zema está fazendo um governo de um forte ajuste fiscal. Nós estamos acompanhando a execução do orçamento em saúde, em educação. Então, por exemplo, você teria que ter executado 12% na saúde, está executando 6%. Você poderia ter executado por lei, né? O percentual constitucional para a saúde somente 17%. Então, quer dizer, é uma situação extremamente complicada. A gente sabe que Minas tem um déficit altíssimo, em torno de 11 bilhões, mas quando a gente fala de reequilíbrio de contas, você tem que saber onde que se aperta, né? É cortar a escola em tempo integral? Agora está retornando, mas começa por aí. É reter recursos da saúde, é reter recursos da educação, né? Quais são as medidas que o governo precisa adotar? Eu tenho questionado muito isso. Eu acho que você precisa sim ter a busca pelo equilíbrio das contas, mas não pode ser em detrimento da prestação do serviço essencial para as pessoas: saúde, educação, segurança principalmente. Pois é, deputado, inclusive para tentar melhorar a relação política do governo, o governador fez uma troca na Secretaria de Governo, acabou de assumir o deputado federal Bilac Pinto com a saída do ex-prefeito de Juiz de Fora, Custódio Matos. E a gente pôde perceber que a recepção a essa troca na Assembleia foi fria, para não dizer que foi negativa. Que juízo que o senhor fez dessa troca feita agora pelo governador Romeu Zema? Rodrigo, vou te ser muito honesto, até agora eu não sei dizer quais foram os reais motivos da troca. Relação com a Assembleia, não sei, o ex-secretário Custódio não tinha dificuldade, pelo menos eu que sou da oposição, quando precisei me reunir com ele, inclusive para levar minhas considerações sobre a proposta do governo de plano de recuperação fiscal, né? Que o governo está querendo enviar para a Assembleia, fui conversar um pouco com ele sobre isso, recebeu, disponibilizou a agenda, não houve dificuldade nesse tipo
de atendimento. Então, eu não sei, no ponto de vista da Assembleia, o papel do secretário Custódio na relação com a Assembleia, não via grandes problemas. Eu não conheço pessoalmente o deputado Bilac, que assume como secretário de governo, então para eu poder dizer que é questão de perfil, de postura, de condição, eu não consigo fazer essa avaliação no momento. Nós trouxemos hoje no A Parte, no Jornal O Tempo e também aqui na Rádio Super, deputado, a informação de que alguns prefeitos afirmam que o governo do estado repassou menos do que deveria neste mês às prefeituras, né, daqui de Minas Gerais. E aí tem toda aquela questão do estado, da situação financeira que o estado tá e que o governo Zema afirma que pegou o estado já quebrado financeiramente. Em relação à recuperação fiscal, que é o pacote que o Zema deve enviar brevemente para a Assembleia, como que estão as avaliações lá na casa? Não é mentira, não. O Zema pega o estado aí com um déficit orçamentário, vamos dizer, para o exercício anual, em torno de 11 bi. Mas lembrando que quando nós assumimos lá com o governador Pimentel, assumimos com 7,2 bi. Né? Depois do choque de gestão do déficit zero, herdamos o estado com déficit. Então, eu entendo que o governador Pimentel não deixou que se agravasse o volume do passivo que ficava. O governador Zema, ele traz como alternativa para o reequilíbrio das contas o chamado plano de recuperação fiscal. Isso foi testado em alguns estados, nenhum estado deu conta de cumprir, nem o Rio de Janeiro, inclusive o presidente da Assembleia do Rio, o governador Witzel, fala que os termos do acordo apresentado não foram bons para o Rio de Janeiro, e esse mesmo termo, ele é apresentado para Minas Gerais. O que isso traz? Isso traz congelamento de aumento de servidores, de convocação de concursado, um impedimento de convênios com prefeituras para que a gente possa fazer obras com as prefeituras. Isso traz um reajuste na contribuição previdenciária dos servidores e impõe, entre outras coisas, a privatização das estatais. A CEMIG, então, tem sido a cereja do bolo que o governador quer ofertar, quer oferecer para o mercado. Eu acho que tem que ser muito bem discutido isso. A CEMIG tem aumentado o seu desempenho financeiro, ela sai de 900 milhões, passa para 1,7 bi, agora mais de 2 bi em lucro, então é uma empresa superavitária. Ela tem uma estratégia social também no estado, quando ela liga 50 mil pontos do Luz para Todos, quando ela faz os programas de energia eficiente junto com os hospitais, quando ela faz iluminação de campos no programa Campos de Luz, então ela tem também uma responsabilidade social. Então eu quero saber o seguinte: se vender a CEMIG, vai ter uma capitalização alta de curto prazo, resolve um problema financeiro de curto prazo, mas ao longo prazo você desmobiliza um capital, um patrimônio do povo mineiro e entrega uma empresa que tem mostrado bons resultados. Então eu não acho que seja a saída. Isso é saída, digamos assim, a saída de preguiçoso, curto prazo. Qual que tem que ser o caminho, na minha opinião? Na minha opinião, o governador, ele tem que bater firme junto conosco na Assembleia a questão da Lei Candir. A questão da Lei Candir não é um favor que o governo federal faz para Minas Gerais. Isso já foi decidido pelo Supremo. A Lei Candir é direito de Minas, porque a União o Congresso entrou na competência tributária do Estado, na isenção do ICMS lá atrás, há 20 anos atrás. Então, por isso que Minas Gerais tem que brigar para receber. Apresentou uma proposta, ministro Gilmar Mendes tem feito um esforço de mediação. Eu estive em Brasília acompanhando essa mediação, o governador estava lá, o presidente da Assembleia estava lá e instituiu-se um grupo de trabalho para, em dezembro, trazer uma proposta, vamos chamar assim, mais definitiva, dessa conciliação com a União do que Minas tem a receber. E não só isso, acho que tem que discutir a Lei Candir, né? Acho que a Lei Candir deveria ser revogada, pode-se criar uma taxação de exportação para o Estado que queira aplicar essa taxação com alíquotas mínimas e máximas por causa da guerra fiscal, mas eu acho que a Lei Candir, cara, não tem papel nenhum mais a cumprir. O Estado tem perdido receita e isso é um absurdo. A gente exporta sem a cobrança do imposto e compra com carga tributária de quem nos fornece, né? O fato é que há realmente uma distorção e isso em Minas ninguém tem dúvida, né, deputado? Tem um efeito absolutamente nefasto para a economia mineira de 22 anos, 23 anos para cá, que a Lei Candir data de 1996. Nós estamos falando de 135 bilhões, né? Por alto. É fato, mas diante do cenário de caos também financeiro pelo qual o governo federal alega que passa, você acha que é viável realmente, que vai ser possível um acordo para que Minas consiga alguma compensação da Lei Candir? O presidente Bolsonaro chorou as pitangas aí recentemente porque não consegue tirar mais que 38 milhões e meio para o combate aos incêndios na Amazônia. Qual seria a solução? Mas eu acho engraçado, o presidente Bolsonaro gasta 3 milhões de cartão corporativo, tem 40 milhões de emenda para parlamentar que vota a Previdência, faz contingenciamento de recursos na educação, tem uma lista de estatais que já tem sido, né, ofertadas aí em processo de privatização. Então, eu acho que. E outra coisa, pode-se discutir um encontro de contas a partir do déficit dos estados com a União.
né? Minas também deve quase 90 bi para o governo federal. Então você já pode começar por aí, vamos deduzir o que nós devemos e depois o que nós temos a receber. Minas fez essa proposta, Minas falou para o governo o seguinte: a gente abre mão de 50% que nós temos a receber da Licandi e apresentamos uma proposta de receber a outra metade em 60 anos. Então, quando o Minas fez uma proposta tangível, não fez um negócio surreal, sabendo que o governo não teria a condição de resolver. E ainda falando do problema fiscal de Minas, eu cheguei a falar com o governo, com representantes do governo. O governo pode, por exemplo, retomar o processo que nós queríamos fazer da questão do nióbio, da Codemig. Eu falei para o secretário Custódio à época, falei assim: olha, se vocês retomarem essa discussão que nós tínhamos no governo Pimentel, nem nós que somos da oposição temos que ser contra. E a coerência? Como é que fica, né? A ideia era ofertar ainda 40% das ações da Codemig. A retomada da chamada securitização, que é aquele recebível de longo prazo que nós tentamos fazer também, a oposição impediu obstruindo, teríamos como ofertar esse crédito de longo prazo no mercado financeiro e capitalizar um recurso imediato. A retomada da discussão dos fundos imobiliários, o Estado tem muito imóvel que não cumpre função social. Eu na Assembleia eu citei, por exemplo, 3 agendas fazendárias em locais extremamente valiosos, locais estratégicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que podem ser alienados, e outros imóveis pelo Estado que não cumpre, quando cumpre função social, você não mexe, deixa lá. Então, eu fui apresentando um conjunto, revisão de incentivo fiscal. Minas, apesar de não ser um Estado que tem um volume alto de incentivo fiscal, mas nós estamos falando em 4 bilhões, tem setor que tem incentivo há 20 anos, esse incentivo, ele ainda é necessário, não é, no dia de hoje? Então, eu acho que dá pra gente discutir uma outra agenda para o equilíbrio fiscal, alternativa ao plano de recuperação. Lembrando que o Estado está contingenciando recursos da saúde e educação, lembrando que o aumento da arrecadação foi em 3,5% e lembrando que Minas está deixando de pagar parcelas da dívida à União em torno de 500 milhões mês, ainda resultado de uma ação ingressada na época do governo Pimentel. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Desempenho do governo Zema. Fraco. Futuro da oposição na Assembleia Legislativa. Há de se organizar. Reforma da Previdência. Contra. PT na eleição para prefeito da capital mineira. Promissor. Recuperação fiscal. Não é a saída. Reforma administrativa. Parcialmente positiva. Deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, obrigada pela entrevista do senhor. Muito obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos ouvintes. Prazer receber